Você está entrando no 322º episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Pillow e também pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Coca tá por aqui, o Rambo tá por aqui, o senhor Bruno Casimiro segue no Missão Secreta, lontras para ele, corações para ele. Lembrando também que o podcast é apoiado pelos nossos queridos adetensos lá no apoia.se/área de transferência e também no picpay.me/área de transferência. Tudo bem com vocês? Olá! Excelente! Boa, não sei pra vocês como é que tá a percepção de passagem de tempo, mas quando o assunto é IA, parece que a gente não grava faz tipo um mês, assim. E tanta coisa parece que tá acontecendo, a gente tá descobrindo, eu não sei vocês, eu tô empolgadíssimo com esse assunto todo. Então, tava ansioso pra gente poder vir aqui e gravar nessa semana. Por isso, vamos começar já com os follow-ups aqui sobre a semana passada, as últimas semanas também. E a gente, falou sobre a decisão do pessoal de manter as trilhas sonoras aqui. E tivemos duas reações muito curiosas, que foram assim, duas pessoas que falaram: uai, tem trilha? O Eric foi um que falou, tem trilha? Eu só notei quando vocês falaram, e depois de alguns segundos já não reparei mais até o Mendes falar de novo. Eu acho que isso é bom, né? Porque é sinal que a trilha não tá incomodando, porque realmente... a gente já falou que se fosse depender da gente não teria trilha, mas a ideia da trilha normalmente é só dar uma preenchidinha ali nos espaços e criar ali uma constância, né, na trilha. É por isso que se chama trilha, né? A trilha de áudio fica por trás ali dando o segmento ali da conversa, então ela não pode, em hipótese alguma, incomodar, né? Volume muito alto, ou tem gente que usa o ducking, né, que ela, quando dá um silêncio, a trilha sobe, aí desce de novo. Eu já acho isso muito coisa de rádio dos anos 90, não combina com podcast. E a Mariana Saluli falou, eu geralmente escuto o ADT num volume tão baixo que confesso que nunca tinha percebido que tinha trilha no fundo do podcast. Se bem que eu não sou parâmetro, se eu estiver muito concentrado no assunto de um texto, depois não sei dizer se li ele em português ou em inglês. Cara, isso acontece comigo. Acontece comigo. Tem também. Coisa também que eu lembro de alguma coisa até que eu vi alguém falando assim, eu falei, cara, isso foi em português ou foi em inglês? E eu sempre fico assim de falar isso porque... E não tô falando isso da Mariana, pelo amor de Deus. Tô falando de mim mesmo. Porque às vezes você fala isso, a pessoa fala, babaca aí, ó, esfregando a fluência na cara da sociedade, né? Mas não é que, tipo, é realmente uma parada que rola e é um bug, na real, né? E, tipo, às vezes você tá ali, não, mas eu li isso. E aí, o pior é quando você tem que achar o negócio. E aí você não sabe se você procura e vira uma confusão. Mas, interessante. A minha curiosidade, se a Mariana quiser mandar outro feedback falando, é por que ela ouve num volume tão baixo? Ela tem audição boa... Ou ela usa como ASMR pra dormir? Não me parece um bom conteúdo de ASMR, não. Isso de trilha ativa um toque em mim, porque por padrão, né, se você ligar aquele auto-ducking da vida, fica ali mais, sei lá, uns 10%, 20%, sei lá o quanto que fica. Mas eu acho que fica muito alto. Aí eu gosto de mexer e colocar mais baixo do que o padrão, porque eu acho que se sobressai demais. Mas aí quando eu mexo, eu acho que fica baixo demais. Aí eu mudo de fone, aí fica com outro volume, aí eu falo, deixa baixinho mesmo e que se lasque. Nessas horas dá pra notar como o fone faz diferença, porque o Bolhadev, por exemplo, eu escuto sempre com esse fone que eu tô usando agora aqui, enquanto eu tô editando e revisando, pra poder... que é o fone que eu tenho com fio e etc, que é o Quiet Comfort 35 ligado aqui no microfone. Às vezes, se eu vou ouvir nos AirPods, é outra coisa, assim, se eu editasse o podcast nos AirPods, a sonoridade dele seria completamente diferente dessa que eu tenho aqui do Quiet Comfort 35, então eu acho que pra quem edita áudio, o lance é você ter uma consistência de fone, senão tudo vai sair do lugar, vai ser que nem você tentar ajustar a cor estando com... Tu tá falando de balanço de branco aqui antes de gravar, né, por causa da câmera do Mac, não, sai tudo do lugar, então eu devo continuar com esse fone enquanto ele durar pra poder fazer as edições, porque se eu precisar trocar, sei lá, vai ficar estranho. Eu uso os AirPods Pro quando eu tô editando e eu acho isso bom porque, primeiro, eu tô acostumado com eles, né, que é o que você disse, mas também porque muita gente que vai escutar usando os AirPods Pro ou algum tipo de AirPods que o perfil sonoro é similar, então ajuda pelo menos
saber que a experiência vai ser parecida com o que eu tô escutando, né? Eu fico imaginando a galera profissional mesmo, que edita usando monitor profissional de áudio e tal, que a pessoa tem que ter essa noção, né, de tipo, eu tô ouvindo aqui no monitor profissional, calibrado e tal, mas tem que pensar em como que a forma que a pessoa vai ouvir aquilo vai estragar o trabalho perfeito que você tá fazendo e ajustar ali pra um meio termo, né? Deve dar um desgosto danado, né? Aquela atenção a todos os detalhes, aquela minúcia pra cada compasso de uma música, qualquer edição de podcast mesmo assim, sabendo que o pessoal vai escutar na caixa de som estourada, assim, que não vai fazer. Putz, aquela caixinha lá se foi todo o trabalho. Do site da China lá que custa $2, né? Com envio. E a questão da chavinha do silencioso do iPhone, o Felipe Morandim falou que na maior parte dos aplicativos ele tirou o som de notificação nas configurações do iPhone. Mesmo tendo um Apple Watch, são pouquíssimas as notificações que chegam nele. O que realmente ele sente falta é de um controle de som mais independente. A esposa dele tem um Android e dá para controlar o volume de umas 3 ou 4 coisas independentemente. O som das notificações, de toque, sons de aplicativo e mais uns outros 2 que ele não lembra. Boa, é o que eu mencionei, né, que eu queria que desse pra, tipo, deixa o som do teclado e do dinheiro saindo da carteira lá do Apple Pay e os outros eu gostaria de tirar. Mas eu gostei que o Felipe mencionou esse lance de poder tirar o som das notificações, que às vezes a gente esquece, e eu mesmo tinha esquecido disso, mas coincidentemente, eu não sei, eu tinha lido o feedback do Felipe, então talvez isso tava no meu subconsciente e acabou me afetando aqui porque eu tava configurando um Mac novo, vamos falar sobre isso daqui a pouco, e eu percebi que tinha vários apps que eu deixo a notificação ligada no Mac, mas eu não quero o som. E eu nunca tinha atinado de ir lá e desligar o som daquele app. E um deles, por exemplo, é o iMessage. Eu não quero aquele ping do iMessage. É muito chato aquele barulho. E aí, às vezes, eu tô com o fone conectado no Mac, tipo, eu tô editando um podcast. Aí alguém começa a mandar mensagem enlouquecidamente. Aí, ping, 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 ping. Eu quero jogar pela janela o Mac, né? Então eu fui lá e desliguei. Olha só que legal, né? Configurações. Quem diria, né? Então, bom que o Felipe mencionou isso. Acho que deve ter mais gente que esqueceu que existe essa opção, né? Eu faço isso, sabe por quê? Porque quando você tira o som, ele também configura para tirar a vibração. Então, mesmo quando eu tô com o iPhone no modo vibra no meu bolso porque eu tô lavando louça e tô esperando alguma coisa importante, que é o modo que eu deixo quando ele vai vibrar, tem um aplicativo que mesmo assim é irrelevante chegar a notificação. Então, esses apps eu entrei lá e tirei o som, que já tava sem som, então tira também esse lance da vibração. Então fica uma dica extra aí pro pessoal que for experimentar isso aí. E o complemento do feedback dele seria um bom item pra um wishlist iOS 17, né? Ia ser bacana. Pro pessoal mais falar, no Android já tinha. Exato, né? De capilarização de opções de ajustes que a gente sabe que é meio que o oposto do que a Apple faz. Ainda assim, não custa nada sonhar, né? Vai ser com machine learning. Bom, seguindo com os follow-ups, o Adilson Pereira comentou, ele mandou pra gente lá no gigahertz.fm/feedback, alguns outros que chegaram aqui que a gente comentou também chegaram por lá, legal ver a galera adotando aí o gigahertz.fm/feedback pra mandar feedbacks, follow-ups, perguntas, etc. O Adilson Pereira falou que a gente comentou, eu dei a dica na semana passada do timer associado ao toggle. O Coca falou como é que chamava a época que você deu a dica? Timings também. E o Adilson Pereira falou que gosta bastante do Harvest. Ele falou que tem para macOS, tem para o iOS também. E ele gera relatório, gera até invoice, né? A cobrança, o recibo lá. O que eu acho que é bem útil, dependendo aí do tipo de trabalho das pessoas. Então ele deixou a dica para quem quiser conhecer. E eu, é claro, vou deixar o link do getharvest.com aqui na descrição também, para quem quiser conhecer. Esse é o que você planta uma árvore, ou não? Que tem um que você vai sendo produtivo e vai nascendo uma árvore na interface. Esse, eu tô entrando aqui no site agora para ver. Pelo nome, né? Harvest. Não tem nada parecido com... então, Harvest é colheita, né? Então, seria sei o lá. contrário. Não parece ter nada... arbóreo no site deles, não. Eu lembrei da Fazendinha Feliz lá Era do Orkut ou do Facebook isso aí? É a gamificação. Era do Facebook, eu acho. Mas você falou, se eu achar lembra o nome do serviço, eu coloco esse da árvore na descrição também pra matar a curiosidade do pessoal que escutou e falou, quê? Uma gamificação boa, né? Pra mim teria que ser assim, sai KitKat do monitor quando você for produtivo.
Mas sabe que eu já pensei em coisa assim para aplicativo de alarme, esses que você tem que fazer uma obrigação e você vai postergando. Se cada vez que você adia um alarme, você doou R$1 ou $1 para uma instituição tal, ou sei lá, aí as pessoas vão dar o dilema assim, você plantou uma árvore em algum lugar, essas coisinhas assim. Você pensa em aplicativos que pudessem fazer o bem pela procrastinação para equilibrar um pouco o karma cósmico de alguém tá protelando. Sei lá, levar o lixo, colocar a planilha em dia, essas coisas assim. Eu sempre fico... Eu tenho um conflito com esse tipo de coisa, porque, sei lá, me dá um bug de, tipo, a consequência negativa de uma coisa é você fazer uma doação, sabe? Então, tipo, vai lá e faz uma doação, sabe? Eu fico meio... Me dá um negocinho assim, um faniquitozinho, mas não é um miniquito, não é um faniquito de verdade. Mas aí a estratégia é fazer uma doação para algo que você não gosta. Por exemplo, você é fluminense. Exatamente. Aí você tem que fazer uma doação pro Flamengo. Né? Tem que Perfeito, aí funcionaria. Adiou 10 vezes, assina o Twitter Blue. No meu caso ia ser Associação das Pessoas que Matam Apps, né? Perfeito. Sobre o papo aquele da NPR ter decidido vazar do Twitter, né? Tivemos aí mais alguns casos. Foi engraçado que o nosso grupo interno lá do ADT virou um feed de empresas saindo do Twitter, né? PBS, a CBC lá do Canadá, a Rádio Pública Sueca também falou lá que nossos ouvintes não estão mais tanto por aqui mesmo, então vamos embora. Teve algum detalhe dessas saídas que vale a pena comentar? Semana passada eu comentei que o fato do NPR ter saído era uma coisa isolada, mas a partir do momento que um segundo veículo grande saísse, já podia indicar uma tendência e isso poderia puxar um terceiro, um quarto. É o que tá acontecendo. É claro que ninguém lá no Twitter tá perdendo sono porque a Rádio Pública Sueca saiu de lá, né? Mas ainda assim no agregado, né? Você pensa em PBS, que é a Public Broadcast Service lá dos Estados Unidos. A NPR também, a gente não falou, a NPR, o Planet Money é feito pela NPR, a gente falou de podcasts, eu comentei de alguns, mas assim, a rádio, a CBC do Canadá é enorme, né? Então, sim, de pouquinho em pouquinho, né? Que nem uma categoria outros que engloba sempre muito mais vendas ou qualquer outro número do que a partir do segundo colocado de um ranking, né? De pouquinho em pouquinho, isso vai virando um problema meio grande, porque os veículos são os que levam tráfego, que levam, enfim, notícia, óbvio, né? Que isso que gera discussão, que gera coisas para o site continuar girando, né? Então, essas coisas ainda são... Não foi nenhum veículo enorme que resolveu sair, apesar da NPR ser significativamente grande, mas a gente vê essas coisinhas começando a acontecer no agregado, isso pode sim tornar o caldo, até um jornal tipo Washington Post, um Times, ele geralmente não assume nenhum controle ou comando rápido assim, ele segue, mas ainda assim, o Washington Post é um que seria perfeito para anunciar que vai pausar as atividades, reduzir a atividade, suspender anúncios, sei lá, fazer alguma coisa assim. E isso sim pode começar a dar mais substrato aí para os outros veículos também fazerem algo, sinalizando um protesto e, enfim, né? Torcendo pra ver se isso convence a mudar alguma coisa, que não parece que vai convencer nada, né? Bom, ainda falando sobre picuinhas de Twitter, se bem que nesse caso não foi tanto picuinha, né? Porque a galera realmente tinha bons motivos pra fazer isso. A plataforma de anúncios da Microsoft não vai mais dar suporte ao Twitter, porque eles não querem pagar, sei lá, $50 mil por mês pelas APIs, que é, tipo, tem uns valores absurdos lá pra Enterprise e tal. E aí foi curioso, porque eu vi essa notícia, acho que mais no começo da semana, e nem dei muita bola, nem sabia que existia essa plataforma de anúncios da Microsoft, nunca nem tinha ouvido falar, tá, beleza. Aí, curiosamente, acho que foi hoje, né, o Musk tweetou, tipo, eu vou processar a Microsoft porque eles treinaram AIs ilegalmente usando dados do Twitter. Tipo, como é que você prova isso, né? Complicado. Eu acho que foi sobre IAs que ele quis dizer, mas ele falou, eles treinaram ilegalmente usando dados... Treinaram o quê? Mas com certeza ele está se sobre... referindo ao Bing Chat lá. Que eu lembrei muito do lance do Substack, que ele falou, não, o Substack foi bloqueado aqui no Twitter porque eles estavam tentando baixar uma porção significativa do banco de dados de usuários. Assim, era uma salada de palavras que não fazia o menor sentido, né? E o pessoal começou a tirar sarro disso, agora veio de novo, né? Ao banco de dados de usuários, tem alguma coisa muito errada, né? Porque isso é uma parada
privada, né? Só se, sei lá, tava fazendo scraping do site e tal, que todo site grande vai sofrer com scraping. Isso é batata, sempre vai acontecer. Mas, né, curiosamente também foi logo depois do Substack anunciar um recurso lá, que eles dizem que não é o Twitter do Substack, mas é o Twitter do Substack, né, basicamente a mesma coisa. Mas beleza, né, Twitter não é patenteado e se for, o Musk não tem a patente. Então, whatever, né, só mais uma daquelas coisas, tipo no começo... Logo depois que ele entrou, que não podia postar link pro Instagram, porque não pode postar link para concorrentes no Twitter, mais liberdade de expressão, né? Então, enfim, é mais uma picuinha e provavelmente não vai dar em nada. Isso de direito autoral, né, que tá pululando, a Itália baniu o ChatGPT, a Alemanha falou, talvez aí a gente tenha que banir por questões de direito autorais. Não foi por privacidade? Pelo menos a Itália eu vi que foi alguma coisa relacionada à privacidade. Na maneira como eles lidam com os dados. O que eles estão propondo lá? Ó, que apareça a fonte. Não, você fez esse texto aqui, usou essa fonte. Né? Tem essa questão também dos usuários. Foi isso ou não foi, Mendes? Só é um complemento. Foram duas coisas. Foi, primeiro, que a Itália decidiu que a OpenAI tinha pego dados de cidadãos italianos sem autorização. E o segundo lugar é que menores de idade não eram bloqueados de usarem o serviço ou de terem os dados também coletados. Então era específico sobre privacidade. Cara, eu acho complicado. Esse lance de idade é muito complicado porque não tem como você definir a idade de uma pessoa. Não existe ainda no mundo uma forma segura, privada e confiável de você determinar a idade de um usuário de uma plataforma digital. Não tem, não existe. Tipo, bota o CPF lá, né, o equivalente. Tá, isso não é privado. Você vai ter que dar o seu CPF, né, ou o equivalente ao seu CPF para todo site que você entrar que tiver verificação de idade. Não dá, né? Então não existe. Isso é uma coisa que não existe. Então você exigir isso sem que isso exista é complicado. Então crie uma forma. Eu até tava pensando hoje em alguma solução para isso e eu pensei em algo como cartão virtual, só que para CPF. Ou para identidade, CNH, qualquer coisa assim. Você abre lá o aplicativo lá do gov.br lá e gera um CPF novo que tá linkado ao seu, e aí você usa aquele CPF na loja tal, ou qualquer que seja o motivo que você vai usar o CPF. E aí o estabelecimento consegue verificar que aquele CPF de fato pertence a você, mas só aquele estabelecimento vai receber aquele CPF. O seu CPF de verdade é um número que ninguém precisa saber. Então, governos, façam isso. Um CPF virtual, tipo gerar cartão virtual pra comprar. Exatamente, é cartão virtual, só que pra CPF, RG, o que quer que seja. Então, pra idade, talvez poderia rolar alguma coisa parecida. Eu não pensei nisso por mais do que 15 segundos, então deve ter um monte de brechas aqui nessa ideia. Mas o lance da Itália eu tinha visto que tinha alguma relação, acho que com o GDPR, que eles tinham... Porque teve um problema no ChatGPT, lá no site da OpenAI, que ele mostra na barra lateral lá um histórico dos seus chats, com um resuminho, basicamente, do que foi dito no chat. E teve um bug que ficou no ar por, 5 minutos, não lembro quanto tempo foi, que tava aparecendo na barra lateral os chats de outras pessoas, de outros usuários. Você não conseguia acessar você só viu o resuminho lá do prompt, mas você não conseguia ver o histórico do chat. Mas é uma falha de segurança, é algo que precisa ser reportado, tá no GDPR legalmente, todos os usuários afetados têm que ser notificados, aquela coisa toda. Então eu vi que teve também alguma coisa meio que isso foi um estopim ali pra Itália olhar, né, pra OpenAI e falar, não, peraí, o que esses caras estão fazendo, né? Mas enfim, é uma combinação dessa treta toda. A Europa como um todo está começando a pensar em como regulamentar isso. Uma coisa é certa, né? As coisas não vão se tornar mais abertas. As leis vão vir para ir fechando as coisas. Não estou aqui dizendo que isso é uma coisa boa nem que isso é uma coisa ruim, mas é o que vai acontecer. Né? Certeza que não vai vir uma lei, não, vocês podem fazer mais. Não, é sempre, né, o momento que a gente está vivendo agora é um momento de aperto. Daqui 5 anos, 10 anos, talvez
se relaxem as leis. Mas então estão nesse processo de verificação, né, de regulamentação. A Itália, né, cá entre nós aqui, né, desculpem os italianos, não é exatamente muito forte, economicamente falando. Então, é o primeiro. Talvez não seja o primeiro, né? Rússia, Coreia do Norte, China já baniram o ChatGPT por padrão, né? E dos Estados Unidos, banido. Mas é o primeiro, talvez a Alemanha aí já tenha um peso maior. Mas dentro desse processo que eu fico chateado com essa história de direito autoral é que a gente constrói as nossas coisas com base nas coisas dos outros. Muita coisa que eu falo aqui não é minha, é apropriação de outras pessoas. Eu li um livro, aquela ideia eu capturei, e foi um livro que eu li há 20 anos atrás, eu nem lembro mais que eu li aquele livro, mas aquilo ficou impregnado no meu inconsciente e aquilo passou a virar uma ideia minha. Criptomnésia chama isso. Pois é. É um nome muito maneiro. E a gente vive assim, né? Eu aprendi as coisas copiando, desde lá do jardim, lá do CA, na alfabetização, eu copiei as coisas que a minha professora copia esse A, e eu copiei o A, e é graças a essa Ou cópia. seja, a sua professora tem direito a uma porcentagem aí, Coca, de tudo que você vai ter que ir lá e dar uma porcentagem de todo o seu faturamento para todas as professoras e professores que você teve na vida. Para você ver. E aí, essa cópia homologa as coisas, padroniza as coisas, e por isso que a gente consegue se comunicar. A gente tem muito essa coisa de querer ser criativo, original, e na verdade não. Você pega um trabalho científico, um paper, é um conjunto de citações de coisas anteriores, né, que embasam aquele conhecimento para você chegar onde você chegou. A gente tem... não é vergonha a palavra com essa questão do direito autoral. E, cara, se você colocou um negócio na internet, você colocou a coisa pública, por que o ChatGPT não pode usar essa informação? Ok, legal constar lá, mas... aqui o Twitter vai cobrar. Por que vai cobrar? Tá lá, tá público. Né? Se é uma coisa fechada, se tem um livro. Eu fui lá, comprei um livro. Por que eu não vou poder citar aquele livro? Não é reproduzir todo o livro, né, e dizer que aquele livro é meu, mas pegar as partes, né? Por que eu deveria pagar por isso, né, eu fico meio perdido nessa história. Se alguém pegar uma citação minha, não vão pagar para mim a citação, eu não tô pagando para a professora. Mas por que algumas pessoas querem receber por isso? Eu acho que são duas situações. Eu vou fazer o paralelo com essa parte artística, porque eu acho que foi mais fácil de simplificar. Talvez não se aplique a outras, e aí vira um problema, né? Mas ainda assim, você pedir, Dali, faz uma aquarela de um dia ensolarado. É uma coisa. Agora fala assim, Dali, faz pra mim um desenho no estilo do artista tal de um dia ensolarado. É outra coisa. Pode ser que o artista tenha um jeito de aquarela que seja muito específico, né? Agora, nesse caso, eu consigo imaginar que lá na frente, daqui a 200 anos, quando os velhos babões conseguirem dar um jeito nisso, assim, que se você pedir especificamente, faça no estilo do artista tal, o artista ganha um troco. Se você pedir, faça uma aquarela, aí sim, porque o jeito que essas IAs que desenham aprendem é basicamente do jeito que a gente aprende, de ir assimilando referências até criar uma coisa original que pode ou não ser muito próxima de uma das inspirações. A gente já faz isso, né? Agora, você pedir para especificamente desenhar no estilo do Picasso, vai lá um troco pro Picasso Foundation, que cuida hoje dos direitos do coisa. Porque aí você está especificamente reproduzindo um trabalho que virou uma marca, né? E não precisa ser o Picasso, pode ser qualquer artista que já tenha algum tipo de estilo definido, que o nome e o estilo sejam sinônimos, né? Você já viu aquele quadrinho, acho que é Mautner, dos ratinhos, da época ali das grandes guerras, que parece o Mickey. É um quadrinho alemão que parece o Mickey. Na minha visão. Tem gente que vai dizer, não é o Mickey. Não, foi ele que gerou o Mickey. Não conheço a história. Só tô falando que eu olho para aquele desenho, a maneira, né, que é desenhado o ratinho, no preto, branco, a orelha, me remete ao Mickey. Pode ter a ver, pode não ter a ver, esse não é o ponto. Mas eu acho que são coisas que são fruto de uma era, né? Por que eu tenho que pagar pro Picasso se eu for desenhar alguma coisa como o Picasso?
né? O Johnny Ive paga alguma coisa lá pro Jeter Rams lá, porque copiou, não sei o que, não se inspirou, sabe? Tem algumas coisas ali. O complicado é você determinar, porque eu já falei aqui, eu sou, em muitos aspectos, contra copyright e contra patentes da forma como isso tudo funciona hoje. Por exemplo, a indústria da música pirou o cabeção faz tempo, né? Chegou um ponto que, tipo, apenas se você entrasse e assaltasse a mão armada uma loja de discos e roubasse um disco da música que você queria, era menor do que se você pirateasse a música online. Tipo, virou um crime hediondo, praticamente, você piratear lá uma música, que eu até entendo, pirataria é uma coisa, né? Aí, inspiração é outra, então a questão é você determinar a diferença entre uma inspiração e uma cópia. Que tem uma diferença muito grande, né? Alguém pode pegar lá, entrar na App Store, ver o Chibi Studio e achar, que legal, um app de criar bonequinho, eu acho que eu consigo fazer um app assim, só que melhor, vou fazer aqui. Aí a pessoa faz lá e faz um app que é basicamente o Chibi Studio, só que tem umas coisinhas diferentes, os desenhos são diferentes e tal. Tá, é inspirado fortemente no Chibi Studio? É uma cópia, se não tiver copiado exatamente como é o app, não é uma cópia, né? Tipo, é uma inspiração. Inclusive, tem vários na App Store se você procurar, e a gente não processou ninguém, né? Agora, se o app chamar Chibi Studios, né? E o ícone for o ícone do Chibi Studios, só que invertido, aí vira cópia, né? Vira uma coisa, ou se os desenhos forem extraídos do app e colados lá com uma corzinha diferente, aí beleza. Aí é roubo, é cópia, né? Descarada. Agora, o app que faz a mesma coisa, beleza, tipo, faz aí, né? Agora, você pega, beleza, no estilo do artista tal. Tá, e se eu chegar pro artista aqui, meu vizinho, que é pintor, e falar pra ele, desenha aí um negócio pra mim no estilo do artista tal, faz um quadro do Yoshi aí pra eu pendurar na sala. Ele não vai pagar pro artista tal, e eu não acho que devia também, tipo... Aí, é claro, a gente entra naquela questão... É uma pessoa versus um computador. E aí, de novo, as analogias estragam, né? Ou não. Aí é questão de discussão. Obviamente, não vamos resolver esse assunto aqui. Mas é uma coisa curiosa. Você pega, por exemplo... Eu acho algumas questões de plágio muito exageradas, assim, que você vê, às vezes, de processos que foram ganhos até, e que, tipo, cara, não. Tipo, lembra lá no fundo, assim, e não. Foi cópia da música tal, né? E aí você pega, tipo, a musiquinha do Mario lá e do Green, né? Tipo, do cara lá do Japão que eu ouvi uma música dos Estados Unidos dos anos 50 e criou a música do tema do Mario, que é basicamente idêntica à outra, e aí não foi plágio, foi uma inspiração. E eu concordo que foi uma inspiração, não acho que foi plágio, mas enfim, eu acho muito exagerado esse lance de plágio. Tem aquele caso clássico, né, da música do Robin Thicke, aquela Blurred Lines, eu tava com a aba aberta aqui, isso, que ela parece muito uma música do Marvin Gaye, não tem nada, ele nunca gravou uma música assim, mas ainda assim o pessoal responsável pelos direitos das músicas do Marvin Gaye processou e ganhou o processo contra o Robin Thicke, porque era parecido demais com o estilo do cara. Não era um plágio, mas era tão próximo das músicas dele que era uma inspiração muito, muito óbvia, a ponto da corte ter falado, foi o primeiro caso de copyright, sei lá. Copiado. Eu não sei nem definir um negócio desse, ninguém sabia, mas ainda assim, né, ele foi acreditado, acho que como coautor da música, um lance desse. E aí um troco lá de cada música. E o mercado musical, por que, por exemplo, que o Google não lançou a IA que compõe música, mas tá com o Bard, que é de pesquisa e geração de texto? Porque o mercado musical é extremamente regulado, com 100% do poder de barganha em cima das gravadoras. Essa semana acabou de sair o lance que alguém pegou uma IA, jogou na outra e fez assim, cuspiu lá uma música que parecia que era do Drake, do The Weeknd, não é nenhum dos dois, e era como se eles tivessem participado da música. A Universal conseguiu tirar essa música do ar. Tinha mais de 500 milhões de audições no Spotify, viu no YouTube, no TikTok também, etc, etc. Conseguiu tirar do ar também. Então o mercado musical é muito bem protegido com essas coisas. Ele é desproporcionalmente protegido contra essas coisas, né?
teoricamente, o Fair Use se aplicaria aqui porque é um trabalho derivativo, criativo, pode ser considerado até como uma sátira, né? Ou uma paródia, e nesses casos se aplica o Fair Use e não o copyright, porém, isso é tudo muito nebuloso, né? E aí a gente tá aí nessa ditadura da indústria da música. Não, mas porque, tipo assim, você posta um vídeo em qualquer lugar. Eu tô aqui no churrasco de domingo com a família, fazendo um vídeo selfie aqui, abraçando o pessoal, né? E aí você posta lá em qualquer rede, vídeo tirado do ar, porque lá no fundo, lá o vizinho tava tocando lá um sertanejo lá e a gravadora cadastrou no Content ID e seu vídeo sai do ar, sabe? Gente, não. Exemplo perfeito. É uma ditadura das gravadoras. Exatamente. Mas antes, você não ia falar duas coisas que você disse do negócio aí da... Eu acho que eu falei. Tinha uma que era do Robert Thicke lá. Enquanto isso, eu dei uma espiada aqui. O Robert Thicke precisou pagar $5 milhões lá pro Marvin Gaye, alguma coisa, e ele passou a ter a Fundação Marvin Gaye, ou quem que tem os direitos, passou a ter 50% dos direitos da música da Blurred Lines daquele momento em diante. Acho que a segunda coisa era o lance do Drake, do Weeknd, que não eram eles, e enfim. Beleza, a contabilidade tá feita, então. Boa. A gente ficou tanto nesse assunto, eu quero trazer o próximo assunto aqui do episódio, que eu tô empolgadíssimo, que é acho que esse ponto não dá pra ser um review, que você tá com o seu computador o quê? Há 24 horas? Nem isso? Por aí, um pouquinho mais. Então são primeiras impressões e meias sobre o seu Mac novo, e a gente pode falar também dos experimentos aí que você veio fazendo hoje ao longo do dia, mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer os nossos amigos do aplicativo Pillow, que mais uma vez estão patrocinando aqui o ADT e querem falar com você que está em busca de um jeito de acompanhar e aprender sobre a sua noite de sono, que é isso que o Pillow faz. Ele é o seu assistente inteligente para você entender e melhorar também a sua noite de sono e oferece uma análise bem detalhada com insights bem valiosos também, além de recomendações, inclusive, para você poder melhorar a sua rotina de sono. E se você tem um Apple Watch, fica mais bacana ainda, porque é só você usar o relógio lá, usou, vai dormir, beleza, ele já faz toda a análise silenciosamente e te entrega os dados pela manhã e vai fazendo isso no agregado. Mas se você não tem um Apple Watch, se quiser rastrear com o seu iPhone ou com o seu iPad, também funciona. Você deixa ele lá na cama, perto do travesseiro, e aí ele também faz essa análise. Ele tem uma função bem bacana, por exemplo, de alarme inteligente, então ele vai calculando pelos seus movimentos ali enquanto você dorme, qual que é o melhor momento de te acordar, que é o estágio de sono que é mais leve, você acorda bem mais disposto ou disposta do que se estiver no sono profundo e acorda e faz... não sabe nem onde tá, né? Então o Pillow resolve isso. E uma outra coisa bacana também é que ele oferece uma opção de você usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono. Então, para você estar desconfiado que está roncando, por exemplo, com o Pillow você consegue fazer isso. Tem gente que fala durante o sono, na apneia, né? Quer fazer esses mapeamentos, consegue fazer isso. E a interface dele, ela é bem fácil de você navegar e conhecendo, vendo, né? Entender melhor os seus dados aí que são captados durante o sono. E os algoritmos de análise estão sempre sendo atualizados com os achados aí científicos mais recentes sobre estudos científicos, claro, a respeito de sono. Quem usa o Pillow com Apple Watch também gosta de ver, por exemplo, a análise da frequência cardíaca, né, para cada sessão de sono, para poder ver a redução da frequência e tudo mais, o nível da oxigenação do sangue também e até a frequência de respiração durante o sono. Os caras se preocupam muito com privacidade, então tudo o que ele capta é criptografado, armazenado lá e é analisado direto no aparelho. Ou se você quiser, se você fizer opt-in, isso vai lá para o iCloud, fica tudo guardado seguro dentro aí do parquinho da própria Apple, e é uma coisa bacana porque essa análise, especialmente também de som, etc., não sai aí do aparelho. Por fim, no Apple Watch também, eles têm uma série de complicações para você poder ver rapidinho ali uma coisa ou outra, né? Acordou, você já quer bater o olho ali e ver um dado ou outro, tem complicação no Apple Watch para você já poder fazer isso mais rapidamente. Ainda vem um dado mais básico lá da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, que inclusive é traduzido para o português, você vai em pillow.app. O link está aqui na descrição do episódio. E ele é gratuito, mas tem uma compra para você poder, uma assinatura na verdade opcional, para você poder liberar e usar todas as funções do app. Então vai lá, pillow.app, link na descrição, dá uma espiadinha, um app bem bacana, eu uso, vale a pena você conhecer. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio mais uma vez aqui do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Vamos lá, quero saber do Rambo, tá com o Mac com cheirinho de China ainda, abriu a tampa menos de 24 horas...
Vamos começar pelo começo. Especificações pra gente saber do que estamos falando. Beleza, especificações: MacBook Pro Space Gray 16 polegadas, 64 GB de RAM, o M2 Max de 12 núcleos, 38 de GPU e SSD de 2 TB. Se eu não me engano, a única coisa que não tá maximizada é o SSD, porque eu não sou palhaço, né? Cara, que avião. Legal, parabéns pela compra. Então eu acho que primeiro, já que você falou do cheirinho da China, tem uma coisa que eu notei nesse Mac que talvez só o Rafael Fishman lá do Mac Magazine que vai me entender, mas esse Mac, ele veio com a essência de Steve Jobs, o perfume que eles colocavam antigamente lá na fábrica, que eu nunca mais tinha sentido. É sério, tipo, parece zoeira, mas é um cheiro meio cheirinho de carro novo, assim. E aí, eu até, uns tempos atrás, eu até parei de cheirar Mac, porque não é bom pra saúde. Mas, não, eu tinha parado porque realmente essa era Tim Cook trouxe algumas coisas boas e outras ruins. E uma das coisas ruins é que os Macs pararam de vir com aquele cheirinho de carro novo. Não só os Macs, mas outros produtos também. Galera, Mac mais das antigas vai saber do que eu tô falando. E aí esse Mac eu também não cheirei logo que eu tirei da caixa. Eu tava trabalhando já com ele e aí ele deu uma aquecidinha, não de ficar quente, mas só tipo, né, não tava mais gelado que tava dentro da caixa. E aí eu senti assim, não, peraí. E aí eu cheirei assim, caraca, é o cheirinho de Mac novo, que legal, né? Então, obrigado Tim Cook por ter começado, né, parou de economizar o meio centavo lá do bom ar de carro novo que eles botam nos Macs, sei lá. Agora você falou isso, eu até fui pesquisar aqui, eu acho por um mês que eu comprei meu primeiro Mac com o Steve Jobs ainda como CEO da Apple. Comprei em julho de 2011, ele saiu em agosto, em mês de 2015, óbvio, já não estava, e agora é esse também. Então, por muito pouco, meus 3 Macs não foram já na época do Tim Cook. Tá vendo? Mas talvez a primeira pergunta que muitos devam estar se fazendo mas por que diabos o Rambo foi comprar esse Mac? Porque, né, quem já sabe, eu já tinha um M1 Max de 14 polegadas do ano passado, então não precisava, de fato, fazer esse upgrade, né? E a resposta é porque eu quis. Essa é a resposta né, mais simples que eu posso dar. Agora, teve algumas questões que me fizeram decidir e nenhuma delas é uma grande coisa, assim, mas todas elas somadas acabaram que a conta acabou fechando, não no sentido matemático financeiro da coisa, mas no sentido de vou me sentir melhor se eu, né, fizer esse upgrade, até porque eu vou vender o Mac anterior e inclusive, né, quem estiver escutando aí, quiser mandar uma DM aí no Insta, no Mastodon, a gente deixa aí os links na nota do episódio, a gente negocia, né, tô vendendo o Mac antigo aí, mas eu queria mesmo era mudar pro de 16 polegadas, porque eu comecei, e é estranho, porque assim, eu comecei a usar mais no modo laptop, o laptop, que é pra isso que ele foi feito, e o fato dele ser 14 polegadas, por um lado é bom porque era mais portátil, mas por outro lado, a tela é menor. E a bateria também é menor, né? Mas a bateria nunca foi um problema no outro. Porque mesmo quando eu tô usando no modo laptop, normalmente tem uma tomada por perto, então isso não é problema. Mas eu comecei a me sentir desconfortável, porque eu me acostumei a trabalhar o dia inteiro, praticamente, no escritório, né? A maior parte ali do horário comercial no escritório, com o Studio Display, que é grandão, tem bastante espaço. E aí, quando eu ia, por qualquer motivo, trabalhar no modo laptop, ficava apertado, o Xcode ali com um preview do lado, mais um negocinho ali, já começava a ter que ficar sendo flanelinha de janela ali demais, né, e não ficou legal. E aí eu comecei a pensar, 16 polegadas até que soa legal, né, então, mas esse é um dos motivos também de eu ter feito essa troca. O outro é o SSD, que o meu anterior era de 1 TB, e 1 TB dá pra viver numa boa,
Porém, eu comecei a usar mais máquina virtual com o VirtualBuddy lá, instalar a versão beta de macOS em máquina virtual, instalar versões anteriores de macOS para fazer testes de apps e tal. E aí a coisa começou a apertar e aí eu comecei a armazenar a minha biblioteca de máquinas virtuais num SSD externo, que é maravilhoso, Thunderbolt, rapidão, tudo, mas é um negócio ali, né? Uma bolsa de colostomia digital que tem que estar sempre pendurada ali no Mac. Eu tenho que estar sempre carregando aquele negócio. Não gostei. Então, acabei que preferi fazer isso. Eu tô usando mais Docker também. Docker pesa um pouquinho. E isso também foi o motivo de optar por mais RAM também, porque aí eu posso rodar um monte de máquina virtual ao mesmo tempo sem me preocupar que vai chegar no limite muito rápido. Então, essas coisinhas todas, mais um ganho de performance que vocês vão ver não seria justificável só pelo ganho de performance, mas ganha um pouquinho de performance e é sempre bom, né? Qualquer tempinho ali que você puder salvar no uso do dia a dia, depois, no final do ano, dá uma diferença, como vocês verão quando eu compartilhar os números. Ah, sim, minha curiosidade é sempre essa primeira impressão de você sair de um monitor pequeno, que 14 polegadas pra mim tem o tamanho de um dedão. Eu acho muito pequeno, apertado. Todo mundo sabe desde sempre qual que é a maior tela que tem essa, então é essa que eu quero, né? Então no iPhone, no Apple Watch, Mac também. Eu só não comprei o MacBook Pro primeiro, em 2011, lá de 17, porque eu esqueci que tinha imposto também em cima do preço americano. Eu falei, agora ficou caro demais, já tava esticando muito, então foi de 15 mesmo. Então eu tenho sempre curiosidade pra essa primeira adaptação da telona. Pareceu que você estava com um monitor. É que você tem o Studio Display, né? Então tem um pouco dessa diferença, né? Mas o puro ali do 14:16 foi um saltão ou um saltinho? E eu que me empolgo muito com essas coisas. Não foi nem um saltão, nem um saltinho, foi um salto. Tá. Não foi um salto muito pequeno, nem muito grande, mas foi dentro do que eu esperava e deu um conforto a mais ali na hora de usar no modo laptop, com todas as configurações que eu já falei. Uma coisa inesperada foi um conforto maior com o teclado, porque o teclado dele é um pouquinho assim mais... tem mais espaço para ele respirar, assim, e isso na hora de trabalhar, ainda mais que eu tô acostumado também com o teclado externo, o Magic Keyboard, o grandão aquele, que as teclas são um pouquinho mais espaçadas e tal, ajuda também ali na hora de fazer essa alternância entre modo desktop e modo laptop ser menos prejudicial para a produtividade. Mas tem diferença do tamanho do teclado? Porque eu achava que era só aquela borda, né? O tamanho da grelha da caixa de som, que no de 16 era tipo o dobro da largura versus o do 14. O teclado mesmo muda? Olha, eu não medi aqui, mas eu tive a sensação de que pelo menos é um pouquinho mais espaçado. Olha. Assim, que eu consigo... Eu não preciso ficar com mão de tiranossauro pra digitar, sabe? Dá pra dar uma... deixar o braço um pouquinho mais afastado, assim. Tá, beleza, entendi. Eu tava um pouco preocupado com a portabilidade do 16 ser muito maior e trambolhudo, mas isso até agora eu não achei, assim. Eu carrego, né, pra cima e pra baixo, sei lá, mais ou menos, é um pouquinho mais pesado, um pouquinho maior, mas pra quem já tem o de 14, não vai, tipo, pegar o de 16 e se arrepender, porque, meu Deus, que trambolho, que negócio pesado. Não, a diferença na prática, eu nem sei em termos numéricos qual mas na prática, assim, você mal percebe. No 16 é outra coisa também, que eu me assustei quando eu peguei esse novo 16, que ele é mais pesado até do que eu tinha antes. Eu achava que ele ia ser mais leve por conta da evolução tecnológica do intervalo entre a última compra e essa. Não, ele segue pesadão, maçudão mesmo, né? Então acho que de 14 para 16 isso deve parecer mais pesado ainda, porque ele ocupa mais espaço e a gente se influencia por essas coisas. Quer dizer, ele é mais pesado, óbvio, mas talvez menos do que parece, ser segurando os dois ali pelo tamanho que eles têm. Sim. Agora, Ramos, você falou que tinha números aí, que no final do ano você ia estar muito mais produtivo. Que números que você tem? Muito bem, eu fiz algumas comparações aqui, principalmente usando compilação do AirBuddy no Xcode, que é o que eu faço com mais frequência. E aí eu fiz uma estimativa, claro que nenhuma medição ou estimativa é científica, né? Eu peguei ali a estimativa com base na minha experiência. E se tá assim...
uma unidade de trabalho, vocês vão ver que a diferença é bem pequena. Então, um build do AirBuddy do 0 no Xcode, o M1 Max faz em 44 segundos, o M2 Max faz em 36. Então, 8 segundos mais rápido. É mais rápido, né? Já dá pra sentir que é um pouquinho mais rápido, mas não é grande coisa. Agora, quando você pega isso, aí você vai vendo ali quantas vezes por dia eu faço isso e tudo mais. E aí eu também peguei builds incrementais. Então, tipo, você já tem o build ali em cache, aí você só muda ali um arquivo ou dois. Deu uma diferença em média ali de 5 segundos, mais rápido no M2. E aí fiz também estimativa disso tudo. E aí no final do ano, né, em um ano de uso, eu vou ter economizado só de tempo de build do AirBuddy 1 dia e 10 horas. Nossa! Então, assim, é 1 dia e 10 horas de vida que eu economizo, né? Tipo... Na verdade, é muito mais do que isso, porque são 34 horas ao todo, certo? 34 horas, isso é uma semana de trabalho. Pois é, exatamente. Né? 8 horas por dia, isso faz muita diferença. Fora que, assim... Tá, são 8 segundos ali, né? Mas vai que nesses 8 segundos eu resolvo abrir o Mastodon e começar a fuçar ali, porque tá demorando. Quanto tempo leva isso, né? Então isso é tudo coisa que a gente não considera. E também, claro, aqui eu peguei apenas 2 tarefas porque são as que eu faço com mais frequência. Eu chuto, assim, totalmente chutado, né? Não fiz nenhum teste mais concreto disso, mas se fosse pegar todas as tarefinhas que eu faço e o que economiza de tempo nelas, provavelmente daria quase mais 1 dia de economia ali, porque aí eu fiz também teste de archive, né? Que é quando você vai exportar o app pra, né, fazer a publicação de fato do build, aí já deu uma diferença de 15 segundos no M2. Porque é um processo um pouco mais longo. E isso é uma tendência que eu notei em todos os testes que eu fiz, e a gente já tinha falado sobre isso aqui, falando da performance desses Macs, que quanto mais longo for o processo, a diferença de tempo ela não é linear. Ela vai aumentando, assim, parece que não chega a ser exponencial, mas não é linear, porque o de 14 polegadas com o M1 Max, ele vai fazer o throttling ali por conta da temperatura muito mais cedo que o de 16. Então, isso acaba fazendo diferença. Se fosse o M2 Max de 14 polegadas, provavelmente a diferença seria bem menor e também não teria essa diferença mais do que linear em processos mais longos, seria mais parecido. Boa, eu tô pensando aqui, a gente vai falar sobre isso já, né, sobre o desempenho específico para processamento, de coisa de IA e etc. Eu quero ver quanto tempo vai começar a aparecer benchmark específico disso, porque olhando para como isso era, sei lá, há 6 meses e hoje, que tá mais integrado no nosso dia a dia e etc, a gente tá começando a ver como vai pegar mesmo esse lance da gente ter que ou processar, especialmente no caso do Rambo, né, que tá desenvolvendo coisas que tem a ver com isso. Então, esse treinamento de modelo, etc. Qualquer ganho que você tiver agora, você tá usando o melhor Mac possível de se comprar em 21 de abril de 2023, né? Então, você já ficou bem à prova de futuro aí para essas coisas. MacBook Pro, né, que eu digo. Então, a hora que começar a bater nesse teto, a gente já vai estar em, sei lá, 2027. Você já tá com um bom ganho. Ficou bem à prova de futuro aí com esse Mac. E não sei se a gente já pode puxar isso e o ganho numérico, a gente tava falando sobre isso mais cedo, né? Spoiler do que a gente vai falar. Mas ainda assim, não é tão grande versus do seu Mac antigo, mas nesse agregado, por exemplo, de pouquinho em pouquinho, você ganha uma semana de trabalho. Né? Pois é, eu fiz 2 testes com Machine Learning. O lance disso ser mais importante agora, verdade, vai ser ao longo do tempo cada vez mais, porém, vale lembrar que quando você está usando, né, um chat GPT da vida e tal, o processamento está acontecendo na nuvem, então sim, o seu computador em si, você podia usar um Chromebook que não ia fazer diferença versus um iPhone ou um Mac, né? Então, mas eu acho que a tendência é cada vez mais começar a trazer essas coisas para rodar localmente, que é o que tem acontecido com coisas como Stable Diffusion, que é de geração de imagem,
e o Whisper, que é de transcrição de áudio para texto. E foram justamente os que eu testei aqui. Então, o Stable Diffusion com Core ML rodando usando a Neural Engine, no M1 Max ele gerou uma imagem em 31 segundos. No M2 Max, usando exatamente os mesmos parâmetros, o mesmo prompt, o mesmo seed também de número, porque quando você vai gerar, você pode dizer para ele como que ele vai gerar o número aleatório que vai dar ali a origem, né, daquele chiado que vira a imagem. Então, usando o mais exato possível, os mesmos parâmetros, tudo. M1 Max 31 segundos, M2 Max 22 segundos. Foram 9 segundos de diferença. E assim, 9 segundos, não é tanto, mas você percebe, porque na hora que você roda ali, a barrinha de progresso anda bem mais rápido. Você olha ali, né? Tipo, aí quando você vai mexer com isso, você não gera uma imagem. Você gera, aí, e se eu mudar o prompt pra ser assim? Aí você gera de novo, e aí vai indo, né? Cada 10 segundos ali, né, em questão de 6 imagens, já foi quase 1 minuto que você economizou de tempo, né? Sim. Nesse trabalho exploratório, qualquer ganho, você chega no resultado mais rápido que é o que você precisa, né? O Stable Diffusion eu ainda não instalei, não tô rodando aqui no Mac. Eu rodei o Whisper recentemente por conta do Hipsters Fora de Controle, que a gente gravou e eu fiz o experimento de transcrição. Eu fiquei besta com, primeiro, a precisão disso aí, e depois, era um episódio de 40 e poucos minutos. No método mais detalhado, que é o mais demorado, ele transcreveu em 3. E no método mais simples, o menos detalhado, foi, 30 segundos. Uma coisa patética, assim. Falando, não é possível que o negócio transcreveu bonitinho, inteirinho, assim. Falei, cara, que coisa, né? E a precisão... realmente... Sim, eu tô até agora tentando acreditar na precisão desse negócio. Que isso já tá ao nosso alcance. Que fazer isso é uma coisa que leva 3 minutos no Mac que eu tenho hoje aqui na minha frente, em casa. E eu penso na discussão que a gente teve há 6 meses, pensando, nossa, imagina como é que vai estar daqui a 6 meses. Ainda tá incrível, né? Então, isso é bacana que a gente pode gerar. Eu vou fuçar do Stable Diffusion para tentar gerar coisas aqui também e fazer teste, etc. A imagem que você gerou, você lembra qual que era o tamanho dela, a resolução? Acho que é 512 por 512, que é o padrão, né? Eu nem lembro qual é o máximo que ele suporta. O Stable Diffusion, particularmente, eu achei meio ruinzinho, assim. Nem se compara com o DALL-E, ou então eu só sou engenheiro de prompt do DALL-E e não do Stable Diffusion, não sei conversar com o Stable Diffusion. Começou a fragmentação da engenharia de prompts. Vai ter os times, né, dos fãs de cada um. Inevitável. O tribalismo de qualquer coisa que existe. Agora, o Whisper, que você comentou, ele pode ser rodado, né, lá com o serviço da OpenAI no servidor, mas ele também tem uma versão que roda local e tem uma versão que roda na Neural Engine, usando o Core ML. E aí eu fiz um teste de um episódio do Stack Trace de 1h20. Ele transcreveu esse episódio de 1h20 usando o modelo médio, não é nem o basiquinho, nem o top, em 50 segundos. Então, 1h20 de áudio, transcrito em 50 segundos no M1 Max, e no M2 Max levou 30 segundos. Então foi aí já, né, 20 segundos já dá uma boa diferença. Esse foi realmente o que me deixou mais impressionado, não só a diferença, mas a velocidade ponto em ambos, porque 50 segundos para transcrever um negócio de 1h20 e com uma qualidade boa, assim. Eu não testei ainda com o modelo mais top, só porque eu não quis baixar, porque era 1 GB e pouco de download, eu tava com preguiça de baixar, porque eu tava no Wi-Fi e tal, ia demorar um pouquinho mais, então eu preferi usar só o modelo médio, mas, cara, ele erra muito pouco. Realmente a qualidade é impressionante. Primeiro ponto aqui, que o Mendes falou assim, caramba, aqui, olha só como é que as coisas de IA estão evoluindo muito rápido, que em 6 meses. Só queria fazer um ponto, que o Whisper, ele foi lançado há 6 meses, né? Eu digo isso porque eu tô usando o Whisper, né? Eu rodo ele no meu Raspberry Pi, e para fazer as transcrições... É verdade! Sim, ele roda no Raspberry Pi também. Funciona maravilhosamente bem. Claro que é um pouquinho mais lento, né? O Raspberry Pi não é um ARM, né? Mas não é um MacBook Prozão, mas estou rodando lá e, enfim, erra pouco e tudo mais. Eles lançaram.
Teve sim uma atualização que tem os modelos detalhados, né? Que o Mendes falou, né? E eles lançaram a versão 2. Mas, assim, porque eu fico meio temeroso, né? Quando o pessoal fala assim, não, caramba, tá evoluindo muito rápido. Evoluiu muito rápido, mas o que a gente tá vendo hoje é um retrato de 2 anos atrás, em função dos treinamentos, né, que aconteceram ao longo do tempo. Então, né, só pontuar assim, ainda tá lento, né? Não vai chegar no meio do ano e vai ter uma máquina nova falando, né, dando ordens para você ou coisa do tipo. Ainda continua sendo questões estatísticas ali por detrás, mas sim, o reconhecimento é maravilhoso. Independente da qualidade de áudio. Se você pegar num microfone bom, é 100% de transcrição. Se tiver um microfone mais fuleirinho, aí dá uma aprimorada, usa um modelo, né, com mais detalhes e realmente impressiona. E o bacana é que funciona em português, né? Funciona. Isso é uma coisa legal, né? Eles não falam muito de português, mas é completamente multidioma, né? Eles falam muito de inglês, mas acaba sendo multidioma. Eu preciso que você me conte depois qual versão do modelo você tá usando, porque a versão do modelo que eu peguei aqui, ela só funciona realmente com inglês. Ou eu fiz alguma coisa errada, porque eu tentei transcrever um trechinho de um ADT e ficou mó engraçado, porque eu mandei pro Mendes e aí ele interpretou o que a gente tava falando como inglês e repetiu um monte de vezes a mesma frase e tal, e ficou parecendo tipo uma letra de música, assim, ficou mó engraçado. Ficou. Mano. Eu comentei com o Rambo, parece ser quando a gente brinca com o teclado preditivo, que vai apertando todas as sugestões assim, todos do meio, né? Pra tocar. E ficou bem engraçado, não fez o menor sentido, óbvio, né? Mas ficou divertido. Muito bem, ó. A gente vai seguir, é claro, né? É inevitável que a gente siga falando sobre esses assuntos de desempenho, especialmente para processamento, implementação das partes de IaaS e tudo mais, que eu tô empolgadíssimo com isso. Mas, enquanto não chega o momento de falar sobre isso, eu vou fazer o seguinte, fazer aqui o segundo patrocínio do episódio de hoje e depois, claro, fazer o Alô ADT, a parte que você que está escutando pode interagir com a gente, mandar pergunta, feedback. O Alô ADT é a parte de perguntas. Se tem uma dúvida sobre alguma coisa, quer saber o que a gente acha. Assistência técnica, para isso tem o Google, tem o ChatGPT, né? Se ele não alucinar. Mas ainda assim, você pode interagir com a gente. Manda lá, pode mandar por e-mail, lá no gigahertz.fm/feedback. Mas vamos lá. O segundo patrocinador aqui do episódio de hoje é a Sotes Telecom, que quer falar com você, que tem uma empresa que quer agilizar e economizar com a comunicação interna. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter facilidade e mobilidade também, facilidade quando o assunto é a instalação de ramais e linhas telefônicas. Isso porque, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação, quebradeira, um planejamento louco, aquela coisa que demora e sempre tem que fazer 2, 3 vezes que não dá certo. Com a Sotes Telecom não acontece isso, porque você faz tudo pela internet e ela dispõe também de uma série de ferramentas de gerenciamento para você poder acompanhar, por exemplo, com painéis e relatórios, as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas também de ligações, você economiza com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também é que nas regiões de São Paulo e São Bernardo, ela dispõe de um serviço de fibra óptica, link dedicado para empresas. Então, se você está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br, vou soletrar, sothis.com.br, ou então lá no Instagram, no Facebook, fala com eles pelo @SotesTelecom. Aí você comenta aqui, escuta aqui o ADT e pronto, se dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado à Sotes Telecom pelo patrocínio contínuo aqui também do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigado, Valeu. Sote. Muito bem, alô ADT, o Paiva Júnior perguntou o seguinte: alguém aí tem problemas de interferência ou falhas com os AirPods? Ele falou que tem os AirPods 1 de 2019 e também os AirPods 3 e já trocou de iPhone e em todas as combinações acontece tanto falha, ele fala que o áudio fica mudo por 3 ou 4 segundos, como ficar também com o som meio metalizado lá, tanto para ouvir quanto para falar. E aí? Bom, qualquer fone Bluetooth ou qualquer coisa sem fio, ponto, né, vai ter falha em algum momento e interferência, isso é meio que inevitável. Eu acho que a questão é a frequência com que isso acontece e se chega ao ponto de incomodar, provavelmente está acontecendo mais do que deveria, né. Eu tenho uma parada bem curiosa que acontece aqui, por exemplo, quando eu saio do elevador aqui do prédio, no térreo, e só no térreo, no momento que eu passo pela porta do elevador e saio ali pro hall de entrada, os AirPods dão uma pipocadinha. Tipo, falha assim, menos de um segundo, né, dá aquele cortezinho rapidinho assim e volta. Tem algum equipamento lá que reflete alguma coisa, ou o próprio metal ali do frame da porta do elevador, não sei, alguma coisa rebate ali que o iPhone e os AirPods se perdem por um minutinho ali, um momentinho de tempo. Se isso acontece com muita frequência, eu veria o seguinte: existe alguma correlação entre o lugar onde você está e isso acontecer? E existe alguma correlação entre o app que você está usando, que isso é muito importante, tipo, você está usando o Apple Podcast, está usando o Spotify, está usando o Apple Music, está usando o Overcast, acontece com qualquer app, né? Aquela coisa de ir eliminando variáveis até você descobrir qual é a variável que está causando problema, né? Então, tem um monte de etapas de debug aí que eu tentaria, né? Onde que você tá deixando o iPhone? Tá deixando no bolso? É no bolso da frente? No bolso de trás? Você deixa alguma outra coisa no bolso junto com o iPhone? Tem cartão com NFC? Não que isso cause interferência, mas sei lá, qualquer coisa que possa refletir, captar, né, alguma coisa metálica, alguma coisa com líquido, por exemplo, ondas de rádio usadas por Bluetooth, por exemplo, não se dão muito bem com líquidos. Então, se você tá meio molhado ou muito suado, ou se, sei lá, você tá com uma toalha molhada ao redor do pescoço, sabe? Tem um monte de coisas aleatórias, bizarras que podem causar interferência, mas no geral não deveria ser essa a impressão que você tem dos AirPods. Se você tá tendo essa impressão, é porque tá falhando mais do que deveria, porque realmente eu só consigo citar esse exemplo bem pontual de um lugar específico onde isso acontece pra mim, às vezes, mas não chega nem a incomodar porque é uma falhadinha muito rápida. Os AirPods, pra mim, eu diria que nunca falharam. Outros fones Bluetooth falham com uma boa frequência. Tem alguns, né, que eu chamo de descartáveis, que eu uso né, na rua, quando estou passeando com o cachorro, fazendo atividade física. E uma curiosidade, né, em relação ao Bluetooth para fone de ouvido, é que geralmente a gente pensa que quando o assunto é radiofrequência, o legal é que você não tem objetos, né, que seja uma área livre. Só que pro Bluetooth de fone de ouvido é o contrário. É legal que você tenha anteparos, porque o som que você escuta, ele não vai direto do teu bolso pro teu ouvido. Ele vai do teu bolso pra parede, que é rebatido, e volta pro ouvido. Porque do ouvido para a cabeça, né, você tem ali um tronco, né, você tem líquidos, você tem uma série de coisas no meio do caminho, então... a gente é quanta? 70% água, né, uma coisa assim? Atrapalha. Tanto é que se você for para um parque e não tiver nada, sei lá, no meio da praça não tem nada, a chance do teu Bluetooth falhar é muito maior. Isso... É verdade. Eu fazia umas brincadeirinhas, assim, passava perto do muro, passava perto do carro, né, e ia mapeando, assim, cara, aqui vai falhar. Aí eu acertava, caramba, falhou mesmo, que não vai falhar. Tem... Outra coisa, panela muito grande, cheia de água, no fogão de indução, pode dar interferência nos AirPods. Eu acho que eu contei pro Mendes essa. Uhum. Eu tenho uma panela específica, que é uma panela enorme que eu uso quando eu preciso fazer uma quantidade obscena de espaguete, por exemplo. E aí, se eu coloco ela no fogão de indução, cheia d'água, com sal na água, que é pra cozinhar o macarrão, na potência máxima do fogão,
Aí eu vou chegando perto, eu começo a ouvir nos AirPods os 60 Hz do fogão de indução. Eu mandei isso como feedback pra Apple, inclusive, tá lá. E quando você chega perto, você não sente assim o seu interior se liquefazendo também, não? Meio... Felizmente não, mas eu fiquei... Isso sempre me dá um medo quando coisas invisíveis se tornam visíveis, entre aspas, né? Porque daí eu começo a chegar perto... Não, então a energia tá chegando aqui. E aí? O que você tá, né? Eu vou ficar estéreo? O que vai acontecer aqui, né? Ou vou ficar spatial audio, né? Não sei. A minha impressão sobre os AirPods é que eles têm mais pequenas falhas no uso do dia a dia do que costumava acontecer. Então, eu tenho a geração atual dos AirPods, tudo atualizado, firmware, o iOS, tudo beleza. Tem acontecido com mais frequência, tira da caixinha, coloca no ouvido, aí eu não enxergo os AirPods, aí tira, aí coloca, aí põe na caixinha, aí guarda um pouquinho, espera, abre, aí vai. Cara, isso não é nem problema de Bluetooth, isso é problema de software, puramente software. Então... sabe? E isso realmente acontece, mas aí não é interferência, é bug, é software mal feito mesmo. E realmente tem acontecido, cara, uma parada que eu percebi assim é que os AirPods não gostam de ficar fora do seu ouvido e fora da caixinha por mais que 5 segundos. Você faz isso, cara, já aconteceu aqui tô com pressa e tal, tem que ir ali rapidinho, tira do ouvido, deixa em cima da mesa, vai lá, volta, bota no ouvido, os AirPods esquecem que eles existem, aí um liga, o outro não, e aí um lado fica com cancelamento de ruído, o outro fica em modo ambiente, não, bota na caixinha, fecha, faz um carinho, canta uma canção de ninar, e aí abre de novo e ele volta. Uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência também é quando eu saio pra correr, porque aí eu, usando o Overcast, aí tem mais um nível de possíveis bugs, né? Pode ser um problema do Overcast, mas não sei. Que eu sincronizo os podcasts todos só no relógio e saio com o relógio fone de ouvido. Às vezes, quando eu começo a correr, o som dá uma embolada. E aí fica meio picotado, eu tiro os AirPods do ouvido, espero um pouquinho, coloco de novo, aí vai. Aí funciona normal. Então, ele tropeça lá no começo, deve tentar ficar recuperando e fazendo sei lá. Mas aí ele dá essa bugada, então eu tiro do ouvido, espero um pouquinho, coloco e aí segue. Então, essas coisinhas que eu digo que eu tenho percebido com mais e mais frequência que acontecem. Um que aconteceu esses dias que eu achei estranho foi, guardei os AirPods na caixinha, fechei a caixinha, o iPhone deu play. Ele continuou tocando com a caixa de som do iPhone mesmo, o podcast que eu tava ouvindo. Que, de novo, pode ser um bug do Overcast, também. Mas não costumava acontecer, é o que eu tenho a dizer. É que às vezes você vai colocar, e isso eu sei porque já recebi mais do que um e-mail de suporte do AirBuddy achando que isso era alguma coisa do AirBuddy que estava causando isso. Da pessoa tira os AirPods do ouvido, no momento que vai botar na caixinha, sem querer, aperta o negócio e... deu um race condition ali que, tipo, o device não detectou que os AirPods tinham saído do ouvido, então ele ainda tava com o sinal ativo ali de clicar pra dar play, e aí, em vez de ignorar, ele deu play, né? Agora, vamos a um momento, né? Everything is amazing and nobody is happy. Que, tipo, considerando a complexidade de tudo isso, e que eu conheço muito bem, infelizmente, funciona muito bem. Tipo, é extremamente complexo tudo que tá acontecendo ali. O software tem mais bugs do que deveria, mas isso é todo software, né? Infelizmente também. Mas, cara, funciona. É impressionante, dada a complexidade. Até os fones descartáveis do Coca são impressionantes, considerando até o preço também, né? Porque, pô, é tão barato, mas funciona, né? Então vamos apreciar, né, que nós temos essa tecnologia que podia ser melhor, né? Tudo podia ser melhor sempre. Boa. Agora a segunda pergunta que vai encerrar o episódio de hoje veio do André Honorato. Ele perguntou se a gente já fez algum tipo de mapeamento genético dessas empresas que existem hoje em dia e falou, caso tenham feito, sem ter que dar detalhe, né, sobre resultado, etc., a gente mudou alguma coisa na vida ou na rotina diária, ou só fez os exames aqui pela curiosidade. Ele falou, vocês têm medo de perder o sigilo sobre o resultado de uma escala infinita de tempo? E nessa mesma escala, vocês acham que algum dia empresas de plano de saúde, por exemplo, podem exigir esse mapeamento para precificar serviços
ou que maternidades, por exemplo, podem incluir também isso no exame de recém-nascidos. E por último, ele perguntou se vale a pena, que é a pergunta que o Rambo adora. Olha, vale a pena, é muito pessoal. Claro que a gente poderia falar por horas, né? Porque isso realmente é um assunto bem complexo e entra bem naquele lance de prós e contras e a análise de riscos e tudo mais, né? Eu fiz 2 mapeamentos desses diferentes e o principal motivo foi curiosidade, realmente, tipo, vamos ver se o que eu acho sobre, né, a minha ancestralidade e tudo mais, se é verdade ou não. E eu vejo que muitas pessoas ficam inconformadas quando descobrem que, né, o que elas ouviram da família a vida inteira não era verdade sobre ancestralidade, e ao ponto de acusar a empresa do teste de que não, isso aí é mentira, né, porque eu sou europeu, mas aqui tá dizendo que eu tenho 30% de não sei aonde, né. Mas enfim, no meu caso tava um papel lá escrito branco, e é isso, então foi bem sem graça nessa. Eu tava esperando alguma surpresa, assim, divertida. Não, só branco, sem graça. Mas enfim, tem o lance da propensão maior a determinados tipos de doenças e tal. Tem a questão comportamental e de gostos, né? Tipo, no meu lá deu, você tem, sei lá quantos % chance de tomar mais cafés num dia do que a pessoa média, né? E aí é por causa de um gene lá que informa o negócio do sabor amargo e tal, e é isso. E pessoas que têm isso costumam gostar mais de café, que é o meu caso e tava lá. Tem coisas que não fazem tanto sentido, mas sobre a pergunta de ter mudado algo na vida ou na rotina diária, sim, eu não mudei nada na rotina diária, necessariamente, mas teve algumas questões lá que eu não vou detalhar aqui, porque privacidade, mas questões de propensões maiores a determinados problemas que eu passei a acompanhar mais de perto, e a ponto de, tipo, chegar lá no médico, vamos fazer o check-up aqui, inclui isso aqui também, porque eu fiz o teste aqui, e até do médico até elogiar, né? Que bom que você falou isso, né? E aí na hora de interpretar, por exemplo, o resultado de um exame lá, às vezes sabendo que você tem uma determinada variação genética, a opinião do médico que está analisando pode ser diferente. Ele pode ser que para uma pessoa qualquer aquele resultado é normal ou anormal, mas para você, por causa de uma variação genética, o que tá como alterado na real, não, mas com essa variação genética isso aqui é normal, ou não, no seu caso isso aqui é baixo ou é alto, e por aí vai. Então sim, teve algumas coisinhas apontadas que me fizeram mudar, ao menos começar a acompanhar mais de perto alguns fatores de risco para, se acontecer alguma coisa, tomara que não aconteça, pegar o mais cedo possível e tratar, né? Com a questão da privacidade, o meu maior medo, na verdade, é aquele lance de, tipo, pegarem lá uma amostra de DNA numa cena de crime e dar azar de bater com o meu DNA num negócio desses se for usado pra isso, né? Que já aconteceu por aí, então esse é o único medo atual que eu tenho. Mas lance de plano de saúde, particularmente, eu não tenho nenhuma opinião sobre o assunto. Eu fui no mercado esses dias, aí tinha uma fila de autoatendimento. E era engraçado, né, que tinha uma pessoa ajudando na fila de autoatendimento, então não era tão alto assim. E eu tava passando os Sempre tem. Aí a pessoa, né, que tava ajudando chegou pra mim: "Você tem um aplicativo?" Eu falei: "Não tenho." Eu gosto de fazer aquele small talk, mas por que o aplicativo? Não, com essa compra aí, pô, ia sair muito mais barato, você ia ganhar R$50, né, usando o aplicativo. E é a história da venda de dados, né? E eu não fiz, né? Estavam me dando dinheiro e eu não fiz. E aí querem pegar, porque se você ler a política de privacidade desses serviços, é dantesca. Eu não vou fazer isso, nunca, né? Porque ficar lá no bancão de dados é reaproveitado. Tanto é que você recebe atualizações do protocolo, né, com base naquilo que eles aprendem. Então, não pretendo fazer tão cedo exatamente por essa questão de sigilo. Acho que ainda precisa amadurecer mais. Não acho que os ganhos, eles são tão grandes nesse momento, porque
porque você não tem tratamentos envolvendo genética. E esse é um dos motivos que não tenho medo hoje da exigência dos planos de saúde. Vai acontecer a exigência dos planos de saúde? Vai. Mas quando tiverem tratamentos baseados nisso. Então, primeiro virão os benefícios. A galera fala, você tem aqui uma condição tal, vamos tratar aqui. E aí, quando isso se popularizar, acredito que os planos de saúde vão passar a exigir. Claro que hoje, sim, existem tratamentos genéticos, mas eu falo como o próprio Rambo falou. Isso não faz parte da medicina hoje, né? O cara lá, o médico pede meia dúzia de exames que ele pede para todo mundo e a partir dali inicia um Dr. House da vida para tentar descobrir o que é. Não tem ainda... E nunca é lupus. Pois é, ainda não tem essa popularização, então não me sinto empolgado para fazer isso, mas isso não significa que seja que não vale a pena. A questão de entre aspas, né, das crenças de cada um, né, como cada um olha para isso. O que eu acho legal, né, de olhando de longe, é que você pega como tem uma série de coisas que a gente acha que é frescura, mas que a genética explica, né? Gente que sente um gosto metalizado quando faz isso ou faz aquilo outro, tem uma explicação. Então, para mim, né, o que fica de lição é... Se para você é metálico, se para você funciona desse jeito, esse é o seu jeito. Né? Não precisa de teste genético para ter certeza. Segue, né, o que faz bem para você. Uma coisa que todos esses lugares que fazem esse teste falam, que entra nessa questão que você falou de não ter tratamento, é que eles sempre deixam bem claro que não se trata de um diagnóstico de nada. Então, quando eles falam sobre uma determinada doença, é sobre risco, não é sobre você tem isso aqui, ou você vai ter isso aqui. Pode estar lá, você tem um risco 96% mais alto por conta da combinação de genes ali de ter tal doença no futuro. Então, isso não é que eu tô dizendo que você tem, mas eu tô dizendo que de repente é uma coisa que você tem que acompanhar mais de perto que a pessoa média, né? Então, por enquanto, isso não diagnostica nada e não fornece tratamento nenhum para nada, mas, né, como eu disse, no meu caso, apontou coisas que me fizeram acompanhar certos parâmetros mais de perto que eu não acompanharia antes. Então, nesse caso, pra mim, valeu a pena. Talvez não, porque depois, né, vou passar a vida inteira fazendo o exame X lá todo ano e no fim nunca vou ter o negócio. Mas se eu tiver, vou ter pego cedo, né? Mas o vale a pena é como você disse, é muito pessoal mesmo. Eu fiz o do 23andMe já faz uns, sei lá, 4, 5 anos, uma coisa assim, talvez um pouco menos, uns 4, vai. E foi por pura curiosidade, respondendo a dúvida original, e não era sobre... Era curiosidade de ver o que ia dar, mas assim, ancestralidade eu nunca me liguei nisso, e eu achava mais divertido, por exemplo, que ele informava, sei lá, você tem mais chance de gostar ou não de café, gostar ou não de coentro, essas coisas que eu acho divertidas. Os meus resultados deu muita coisa que não. Primeiro, você provavelmente não vai ficar careca. Errou feio, né? Deu o mesmo pra mim também, mas eu tenho certeza que eu vou, porque meu pai ficou, meu avô, né, genética tá lá, então eu tenho certeza que vai estar errado pra mim também. Então isso falou que eu tenho chance de não gostar de coentro. Não, eu gosto de coentro. De café, que eu tinha a chance de consumir menos que a população. Eu consumo mais que a população de alguns países, provavelmente. Então, tirando isso, aí foi legal que o meu irmão fez, meu pai fez, minha mãe fez, aí veio... A família inteira ficou exposta talvez a um vazamento ou um mau uso dos dados, né? Mas foi legal fazer isso, todo mundo. E o que ele falou assim, né? Caso... Vocês têm medo de perder o sigilo? Assim, eu acho que isso é inevitável. E ligado especialmente a seguro de saúde, plano de saúde, eu espero que... É que nem o lance da indústria musical que a gente falou agora há pouco, né? A força que esses seguros têm, ela é desproporcional em favor deles. Então, é claro que se eles quiserem começar a usar isso aí, eles vão começar a usar isso aí. Hoje em dia transmissão de informação sobre compras de farmácia, sei lá, né? Mas aos poucos, eu acho que isso, especialmente quando for o teste genético fizer parte de um cotidiano de, sei lá, tratamentos de recém-nascido, por exemplo, já vai sair com o CPF, que já sai, e agora com o teste genético também. Acho que essa galera tá mais sob risco aí de
paga mais caro, no fim das contas, por um seguro-saúde, porque deu lá no começo do dia 1, que tem um risco maior, o gene está associado a um risco maior de desenvolver... insira a sua doença aqui. Então, eu acho que isso é inevitável que vá acontecer, mas... E ele perguntou, vale a pena? Eu acho que sabendo desses riscos todos, né, de que essa informação pode ser usada contra você, eu acho que vale, porque é um pedaço de se conhecer. Mesmo que o resultado venha errado, e algumas coisas dessa de um trato ou outro, tem coisa, por exemplo, que também não vou falar sobre saúde aqui, mas que fez sentido por conta do histórico familiar ou de sintomas até que eu posso não estar sentindo por estar envelhecendo, e olhando pra lá... Começou a doer na hora que você viu o resultado, né? Eu acho que você deveria fazer um mapa astral. Não é que você tá falando... Não é que você tá falando assim, não, é legal ver. Eles erram, assim, né? Mas tem uma parte ali. Então você pega uma parte e acredita isso, né? Essa parte aqui eu gostei, eu vou acreditar nessa. Essa aqui não. Faz um mapa astral, você vai gostar. Hard data, né? São coisas que, assim, meu avô tinha, e tá lá a marcação genética dessas coisas. Isso aí sim, né? Esses outros comportamentais ou de preferência, de gosto, aí é claro que é. É que tem bem pode menos ser estudo grande também, chute, né? É. Tipo, estudo de qual gene que contribui pra tal doença ou não é muito mais sério e tem muito mais do que o estudo de quem gosta de café ou não, né? Então... Sim. existe uma diferença na qualidade dos dados. E tem até, né, na questão mais das doenças mais sérias, tem até alguns que ele pergunta se você quer ver ou não, né? E faz você até fazer um quiz lá, um testezinho. Exato, E teve um teste desses que eu não quis ver. Não, eu quero ver tudo, né? Eu entrei aqui agora, depois de muitos anos do 23andMe, tem um monte de coisa nova aqui pra eu dar uma olhada. E aí, o de doenças ultra sérias, que tava assim, você tem a opção de ver ou não, que era de câncer coloretal. Falei, óbvio que eu quero ver, né? Aí... Primeiro, antes de ver, faz o seguinte, informe-se aqui, tem aí ela explicou o que é, aí chegou no resultado, você não tem nenhuma chance, quer dizer, mas nenhuma chance não, você não tem genes associados a isso. Falei, maior suspense pra nada, né? O primeiro teste que eu fui fazer disso, que né, de tipo, tá bom, eu quero ver, aí, então faz, ele começou a fazer tanta pergunta que eu comecei a ficar nervoso. Não, mas se ele tá fazendo tanta pergunta, é porque eu tenho esse negócio aí, né? Aí chegou lá e falou, não, você não tem não. Exato, né? Os caras Quer dizer, não é tem ou não tem, tem a propensão maior de desenvolver. Isso, pra deixar claro. O 23andMe fala assim, você tem, por exemplo, um risco levemente maior de ter uma coisa, ou variante genética não detectada, ou ele fala assim, você tem uma variante detectada para isso, mas mesmo assim não está com risco maior em relação ao resto da população para desenvolver essa doença, por exemplo. Então são informações, né? Vale ficar de olho, mas uma das perguntas foi, você mudou alguma coisa na sua vida, no seu cotidiano, por conta dos resultados? Não. Hoje eu tô cuidando bem da minha saúde por outros motivos, mas não é porque apareceu no PDF lá que eu poderia não gostar de café e poderiam ter câncer. Não é por aí. Você nem passou a pentear o cabelo, já que você não é careca. Então, né? Começou a usar mais shampoo, né? Exato. Mas vale a pena, vai bem de cada um. Espero que a gente tenha respondido pelo menos uma das dúvidas aqui que o André Honorato mandou. Se você tiver dúvidas, você pode mandar pra gente lá no gigahertz.fm/feedback, que a gente traz aqui nos próximos episódios. Eu quero agradecer ao aplicativo Pillow e também aos nossos amigos da Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam avaliações, recomendações também para ajudar aqui mais gente ainda a descobrir o podcast, ao Edu por seguir editando e fazendo a gente, como vocês gostam de falar, a gente soar inteligente aqui a cada episódio. Muito obrigado, Edu, de coração, por tudo que você faz por nós para garantir que toda sexta-feira chega o episódio pra galera poder escutar. E claro também ao Coque Rambo pela copresentação de mais esse episódio aqui do ADT. Sempre um prazer e uma honra. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no ChatGPT, no Google, bater Coca-Tech que a gente troca uma bola. Ou então lá no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM. Pra falar comigo, você procura o meu DNA aí pela internet. Você pode me encontrar no mastodon.social, @inside, no Instagram Guilherme Rambo 2. Inclusive tem um Mac aí à venda, MacBook Pro, 14 polegadas, M1 Max. Para mais detalhes, podem me chamar aí que a gente troca uma ideia. Valeu!
Bom, eu sou MVC Mendes lá no Mastodon e no Instagram também. Apresento um monte de podcasts aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, que é um podcast diário que sai de segunda a sexta com notícias sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Participei na última semana do Hipsters Fora de Controle, um spin-off do hipsters.tech da Alura específico sobre inteligência artificial. E também, por fim, escreva lá para ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Cara, eu acho que minha câmera veio com defeito, não é possível. Essa câmera desse Mac aqui. Ela é muito lavada, né? Comparando com a câmera de vocês... Mas o a Rambo tudo bem, minha né? é do iPhone, daí não conta. Então... Mas a do Felipe gravando essa semana, a fonte do Mac novo dele também, a minha é muito lavada, cara, a cor, né? Cara, eu acho que pode ser a Estranho. iluminação, talvez. Porque a sua iluminação, eu acho que ela é bem... tá vendo? Tá dando meio que um flare por cima da imagem. Matou. Aí ela acaba criando que no seu rosto fica um overlay, né, que lava. Ó, pode crer, ó. Eu até dou aquela... Quer ver? Vou fazer aqui. Tipo... Enquanto a gente não tá gravando real oficial, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó como é que é Nossa, a iluminação aqui normal. Ó, fica horrível, porque tem uma luz bem aqui em cima, fica essa sombra forte. Aí eu tenho aqui um atalho que é Ring Light Mode, que eu vou ativar agora. Que aí ele desliga a luz de cima, deixa ligada o LED da mesa. E eu tenho a Ring Light aqui, que aí dá o preenchimento. Senão ficou aquela coisa horrível com a sombra forte e tal. Eu vou ter que achar um... Quer dizer, não uma grande perda, né? Mas ainda assim, achar um coverzinho aqui pra colocar no Mac, só um apoiozinho assim, que aí já tampa a luz incidindo diretamente. Nossa, que diferença que faz. Eu baixei o Camel, fucei, mexi no Hue, Saturation, Curves, Shadows, Highlights... Tudo horrível, não é possível. O meu aqui eu mexi também porque o default da câmera é muito saturado pro meu gosto, muito puxado pro verde, o balanço de branco, e muito... a exposição muito alta também. Tipo, ele fica tentando clarear tudo, sendo que não precisa. Aqui precisava de abater o branco, porque o fundo, a minha impressão, pelo menos que eu vejo aqui no monitor, tá meio amarelado, né? E é branco. Meio esverdeado, barra amarelado. Então, né? Tá puxado pra esse lado da escala. E não, é branco, 100% branco, as duas coisas. Tem o branco da parede e os painéis que o Dante fez. Fica tudo meio amarelado, né? Verde, sei lá, estranho. Minha câmera, eu brigo com ela, é uma webcam. E ela é HDR, então fica... Às vezes fica branco demais, às vezes fica... Ela fecha, não sei direito como mexer nela. Eu vou falar que o intervalo de 2015 para 2023, que foi do meu último laptop para esse, eu tô um pouco decepcionado com o não avanço da câmera. Eu achava que ia ser um salto geracional enorme. Não, a câmera não melhorou grande coisa, não. Nota 5 de 10 a melhora. Achava que ia ser 10 de 10, não. Ó, vou mandar aqui no iMessage para vocês. Eu peguei um screenshot da sua câmera e mexi bem pouquinho só nas cores, só pra dar um tapinha parecido com o que eu dou na minha aqui. E já vocês vão ver que já fez toda a diferença. Nossa, é bem, bem diferente. É ruim. Esse é o termo técnico, é bem ruim. Não, com os pequenos ajustes de cor, melhora bastante. Basicamente tira o verde, né? Tem esverdeado, né? Verdade. Você ficou com... A sua pele ficou com a cor da sua pele, não a cor de doente. Então se você usar o Camel e fizer esse ajuste que eu fiz aqui, mais esse detalhezinho pra não pegar a luz assim, acho que vai ficar legal. Investir numa ring light pode ser uma boa também. Não precisa ser uma ring light especificamente, ou qualquer luz difusa que você possa botar na sua frente, porque você tem também aí o problema da luz de cima, né, que tem uma sombra aqui e tal. E aí, mais luz em você, acho que vai dar uma ajuda também. No Camel não tem como fazer. Tem ajuste de hue, brilho, vibrance, saturação, contraste, gama e sharpness. Não tem, tipo, reduzir um pouco o canal... Não tem tint? Azul ou verde. Tint. Então. Como não? Mas é o que eu fiz aqui. No Camel?
No Camel tem lá, tem White Balance, daí se você habilita o White Balance, tem Temperature e tem Tint. O Tint é mais pro verde ou mais pro magenta. Você tem que botar mais pro magenta. E aí eu diminuí também um pouco a temperatura, que estava muito quente. Você pode diminuir um pouco com o Saturation também. E acho que Exposure também pode fixar e reduzir um pouquinho. Só se você tá com uma versão diferente do Camel. Não, tô mexendo aqui agora. Até troquei a câmera a fonte aqui do StreamYard pra dar pra ver como é que ficou. Tá. Eu acho que tá muito frio agora. A gente inventa problema pra cabeça, né? Não precisa Flanelinha de Photoshop remoto. E eu nem tô vendo. Opa! Aí. Tá melhor, tá melhor. Esse brancão ficou mais ótimo. Mais Coca vivo. tá no mudo, Coca. Esse brancão ficou mais vivo, tá ficou maneiro. Ficou maneiro. Tá no mudo de novo. Eu coloquei a pauta na frente do... Ó a automação aí, ó. Coloquei a pauta na frente da câmera. Meu Deus! A Bricamo bagunçou tudo. Cara, esquece. Deixa pra lá. Isso é um podcast, é áudio. Tá no tudo seu certo. tempo livre, você dá uma mexida aí.